Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, os versos são de 12 a 26. Diz assim a palavra do Senhor: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pelas vossas súplicas e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou de outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Deus, pela tua palavra, te agradecemos pela oportunidade de poder te cultuar, pela oportunidade, Pai, de poder te exaltar e aprender mais do Senhor. Peço, Deus, para que seja o teu Santo Espírito falando neste momento com as nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações, Deus, transforme as nossas vidas, a nossa mente, nosso modo de agir, de pensar e de viver, Senhor. Fala, Pai, aos nossos corações neste momento, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal, quem esteve aí hoje de manhã, viu que eu trouxe a palavra de oferta e eu falei também sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Para quem não conhece a carta de Paulo aos Filipenses, é uma das cartas que Paulo escreveu enquanto estava na sua prisão em Roma. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São cartas assim excepcionais, cada uma trata de uma parte diferente da nossa vida cristã, trata de parte de doutrina, trata de parte de conhecimento, de vivência nossa. E a carta de Paulo aos Filipenses, ela é um pouquinho especial. Ela, gente, traz sobre a vivência que Paulo teve com os filipenses e o agradecimento que ele teve a essa igreja. Se a gente for ler a carta aos Filipenses toda, a gente vai ver que Paulo escreveu essa carta para agradecer à igreja em Filipos pelo entendimento que eles tiveram da palavra, pelo comprometimento que eles tiveram com as Escrituras e como eles viveram uma vida cristã. Paulo, nessa carta, ele só agradece aos filipenses. Em nenhum momento ele os exorta, ele os corrige. Ele fala raça de víboras, ai de vós. Quem teve de manhã viu o Dani ministrando. Ele não precisou falar nada disso com essa igreja, porque essa igreja viveu o verdadeiro evangelho. Era uma igreja santa, uma igreja fiel, uma igreja que buscava viver inteiramente a palavra. E quando Paulo começa escrevendo aqui para nós, aos filipenses, ele está mostrando para a igreja em Filipos o que eram para eles esperarem, o porquê de Paulo estar nessa situação. Para quem não sabe como Paulo chegou a Filipos, depois pode dar uma lida em Atos 17. Paulo estava indo para a Ásia, pregar o evangelho, servindo ao Senhor, e o Senhor o levou a Filipos. E a partir daquele momento em que ele foi para Filipos, ele pregou para uma moça em Filipos, e logo depois ele e Silas foram presos, e acontece aquele episódio que todo mundo conhece, Paulo e Silas na prisão, louvando e adorando ao Senhor. Então, essa igreja de Filipos tem um carinho especial com Paulo, e Paulo tem um carinho especial com essa igreja. E hoje nós vamos ver isso de uma maneira bem diferente. Nós costumamos ver o quanto o apóstolo Paulo foi um homem do Senhor,
o quanto ele foi um homem que viveu a vontade do Senhor, mas hoje a gente vai tratar de um tema, um assunto que é bastante pertinente para as nossas vidas e que Paulo viveu com maestria. Ele viveu de modo digno do Senhor e ele nos ensina a fazer dessa forma. Hoje o título da nossa mensagem é O Privilégio no Sofrimento. Vamos abordar em 3 tópicos que o velho apóstolo nos disse e que nos encoraja a viver o sofrimento não como um peso, mas como um meio para que Cristo seja glorificado, sendo, portanto, um privilégio para todos nós. Se eu perguntar aqui, ninguém precisa levantar a mão, não precisa nem ter mão, na verdade, para levantar. Quem aqui não sofre? Quem não passa por momentos de dificuldade, por momentos de luta, por momentos de tribulação? Quem aqui não tem nenhum problema na sua vida? Todos nós temos problemas, todos nós passamos por lutas. Às vezes está todo mundo aqui bonitinho, de banho tomado, todo mundo arrumadinho hoje, ou a gente só se vê em momentos de alegria, de felicidade, mas todos nós temos os nossos momentos ruins, temos as nossas fragilidades, temos os nossos sofrimentos. Só que hoje eu quero trazer para nós um sofrimento através de outra perspectiva. Não da nossa perspectiva mundana, de viver o sofrimento porque nós escolhemos estar nessas posições, ou porque nós não escolhemos sofrer, mas nós vamos tomando decisões que no fim, o caminho que para o homem parece bom, para o seu coração parece bom, mas no fim só leva à perdição. Quantas vezes a gente sofre porque a gente mesmo quer escolher, a gente mesmo quer governar as nossas vidas, a gente mesmo quer cuidar do nosso ser, do nosso governo, do controle, ter o controle em nossas mãos, mas através da vida de Paulo, que ele relata à igreja de Filipos hoje, nós vamos ver como é um privilégio sofrer, mas não sofrer o que a gente sofre, mas sofrer por Cristo, amém? O primeiro tópico é, o que o meu sofrimento tem gerado? Nos versos 12, 13 e 14, Paulo diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos meus irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Se a gente for ver no verso 12, Paulo está falando com o pessoal de Filipenses assim: eu quero que vocês tomem ciência, quero que vocês entendam que o que eu estou vivendo, que era a prisão, a forma como eu estou vivendo essa prisão, não é para vocês ficarem tristes, chateados, não é para vocês se esconderem da fé de vocês, na verdade, é para que vocês glorifiquem a Deus por isso, porque essa prisão que tem me acontecido, ela tem servido para que Cristo seja glorificado. Esse é o primeiro privilégio que a gente tem no nosso sofrimento. Com certeza, irmãos, Paulo estava sofrendo naquele momento. Quem aqui que não está preso, que não fica preso, ou quem vai ficar preso por algum motivo, não vai sofrer? Quantas e quantas vezes a gente já viu notícias e notícias que pessoas que foram presas sem ter nenhuma culpa, ficaram anos e anos na prisão, como isso acabou com a vida delas? Quem é psicólogo, quem já fez algum trabalho social, já foi em prisões ou quem já trabalhou na prisão, sabe o quanto é sofrida a vida de um preso. E Paulo estava preso nesse momento, ou seja, ele estava sofrendo. Ele não estava tirando férias, ele não estava viajando, ele estava preso. E por que ele estava preso? Ele estava preso por cumprir a vontade do Senhor. Ele estava preso por cumprir o propósito do Senhor na vida dele. E logo no verso 12 ele já fala: vocês têm que ter ciência de que eu estou preso para que Cristo seja engrandecido. E no verso 13 ele já explica, ele conseguiu pregar e evangelizar para a guarda pretoriana, para a guarda que era incumbida de proteger nada mais nada menos que o imperador de Roma. Ele conseguiu acesso a estes homens. A gente pode pensar, eu quero ter acesso aos homens do mais alto escalão, quero ter acesso aos generais, eu quero ter acesso aos homens que cuidam da segurança nacional, quero ter acesso ao presidente, mas você quer ir pelos canais comuns. Paulo chegou lá através de uma prisão. Ele não estava lá para pregar o evangelho para aqueles homens em uma boa situação. Ele estava para pregar o evangelho preso, em sofrimento. E eu deixei aqui para nós 5 exemplos do que Paulo sofreu desde que ele se converteu, desde que o Senhor Jesus o chamou para viver para ele. Paulo foi perseguido em Damasco, vocês podem ver em Atos 9, ele foi rejeitado em Jerusalém, Atos 9, ele foi açoitado em Filipos, que é a igreja para a qual ele escreve essa carta, em Atos 16, foi preso em Jerusalém, Atos 21, ele foi mordido por uma cobra em Atos 28, e vários outros exemplos do que
somente Paulo viveu. A gente pode citar o que João viveu, a gente pode citar o que Pedro viveu. Todos esses homens tinham um único propósito em comum, que era glorificar a Deus. Então a pergunta do primeiro tópico que é: o que meu sofrimento tem gerado? O que o nosso sofrimento na nossa vida, o que ele tem gerado, o que ele tem acarretado para nós? O meu sofrimento tem me acarretado opressão, que vai me acarretar uma depressão, que está me matando? Ou eu estou sofrendo pelo propósito correto? Eu estou sofrendo, está doendo, está sendo triste, está sendo difícil, mas eu entendo o que esse propósito vai levar. Muitas das vezes a gente acha que somente por estarmos aqui na igreja, somente por sermos cristãos, todo o sofrimento que a gente tem é o Senhor, é para a glória do Senhor. E aí eu pergunto a vocês: o sofrimento que vocês têm hoje é para a glória do Senhor? O que vocês têm vivido na vida de vocês que tem causado dificuldades, que tem causado atritos, seja no relacionamento, seja no trabalho, seja na família, seja com os amigos ou com a igreja do Senhor, todo esse sofrimento, essa angústia que vocês têm passado, ela está produzindo a glorificação de Cristo na sua vida? Vocês estão vivendo tudo isso para que Cristo seja glorificado? Ou vocês só estão vivendo porque vocês estão escolhendo mal? Vocês só estão vivendo essas coisas porque vocês não estão sabendo orar como convém, não estão sabendo pedir ao Senhor como convém, ou viver uma vida de acordo com a palavra dele? Porque é isso que Paulo traz para nós, no verso 12. A cadeia que foi gerada na vida dele foi única e exclusivamente por ele servir a Deus, por ele não negar a Jesus Cristo, não negar que Jesus Cristo ressuscitou, que ele é o nosso Salvador, ele é o Messias, ele é o responsável por nos salvar, por transformar as nossas vidas. E essa prisão que ele estava era justamente a prisão de Roma. Quem leu já a carta de Paulo aos Romanos, ou já viu alguma ministração nossa em Romanos, vai saber que o desejo de Paulo sempre foi estar em Roma, sempre foi ir a Roma. E como que ele chegou lá em Roma? Preso. Ele poderia chegar em Roma, igual eu falei, vou lá ter com a guarda pretoriana, vou tentar conversar com o imperador, evangelizar a vida dele, falar do meu Cristo para ele. Não, ele chegou lá preso. Só que em nenhum momento da caminhada de Paulo, em nenhuma carta dele vocês vão conseguir ler ele falando: ai, está muito difícil, eu não quero mais, eu não aguento mais, ai, eu quero que minha vida acabe logo, né? O que ele fala aqui na frente pode parecer que seja isso, mas nós vamos ver que não. Paulo, na verdade, está seguindo a vida dele, sofrendo, e com o privilégio de estar sofrendo. Quem aqui tem privilégio de sofrer? Às vezes a gente chuta a quininha da nossa cama com o dedinho do pé, aquele sofrimento que dói uns 5 minutos, mas aquela dor tremenda, e a gente fica uma semana, um mês pensando naquela quina que a gente chutou. Agora imagina você ser preso, você ser açoitado, você ser picado por cobra, e tudo isso porque você está servindo a um propósito. Como o nosso coração é enganoso e a gente tende a seguir a nossa carne, a gente tende a seguir o desejo do nosso coração, quando a gente sofre, a gente pode até pensar: ah, mas eu estou sofrendo isso daqui porque fui eu mesmo que escolhi. Então a gente afaga até o nosso próprio ego, né? Eu escolhi mal, eu fiz errado, então eu vou sofrer a consequência. Só que a consequência sempre é muito maior do que a gente imagina. Mas quando a gente está servindo ao Senhor e a gente sofre por esse sofrimento, a gente tem privilégio nesse sofrer. E é isso que Paulo traz para nós. E ao lermos o verso 13 e 14, podemos ver o resultado desse entendimento de Paulo. O entendimento de que a gente, mesmo no sofrimento, a gente deve glorificar a Cristo. Ele estava diante de uma guarda especial, incumbida de proteger o imperador. E ao invés de se lamentar por onde estava, lá ele viu uma oportunidade de falar de Cristo. Ele viu seu momento de sofrimento como oportunidade de pregar, mas não para que ele seja forte, porque quem o sustentava era o Senhor. Quem sustentava Paulo em toda a sua caminhada, quem deve nos sustentar, quem sustenta a nossa vida é o Senhor. E quando a gente entende isso, o sofrimento vira um privilégio, porque eu não estou sofrendo mais achando que eu posso morrer, que eu posso viver distante do meu Senhor. Eu estou sofrendo sabendo que até no momento de sofrimento, o Senhor vai produzir vida através da minha vida. Não sou eu que vou produzir, não é através da minha força. E ele cita isso daqui, ó: a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, com a prisão de Paulo, as pessoas foram estimuladas no Senhor,
O Senhor estimulou as pessoas, aos irmãos da igreja, que viram a prisão de Paulo. E se eu perguntar aqui hoje, quem aqui topa ser preso para pregar o Evangelho? Nas condições normais que nós vivemos hoje. Quem esteve no seminário essa semana, o Leandro fez uma pergunta muito parecida com essa. Quem aqui topa, na condição normal que nós temos, num país onde a gente é livre para levar a Bíblia, num país onde a gente é livre para professar a nossa fé, quem aqui topa ser preso? Só por falar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e eu jamais vou negar isso. Em condições normais, irmãos, a gente pode até falar que sim, mas na hora do vamos ver, ele é muito difícil. Ou então quem topa entregar o seu próprio filho para ser preso ou para ser morto em favor do Evangelho, para que Cristo seja glorificado. É muito fácil para nós falar aqui, todo mundo sentadinho no ar-condicionado, falar assim, não, eu topo me entregar, eu topo entregar meu filho, minha família inteira por Cristo. Mas e na realidade? E se a gente for lá na Síria, onde os cristãos estão sendo mortos, estão sendo perseguidos, vai ser a nossa realidade de vida lá? Ou a gente vai negar a Cristo e falar assim, não, o meu filho é muito mais precioso para mim do que a glória de Deus, a minha esposa é mais preciosa para mim do que Cristo, a minha família, a minha igreja, os meus irmãos são mais preciosos para mim do que Cristo. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender com a vida de Paulo e com o que ele nos diz aqui é: Cristo está acima de tudo e de todos. Ele tem a primazia sobre todas as coisas. E enquanto não entendermos que Ele tem essa primazia, que Ele é o nosso Senhor, o nosso sustentador, o nosso Salvador, nós jamais vamos conseguir andar conforme Paulo andou. E a gente jamais vai conseguir gerar esse testemunho que Paulo gerou. Não foi por causa de Paulo que os irmãos pregaram com mais intrepidez o Evangelho, foi por causa do Senhor, e de Paulo servir ao Senhor. Foi o que o Senhor fez na vida de Paulo, que mesmo estando preso, mesmo as pessoas vendo Paulo preso, sendo açoitado, passando o pior do que alguém poderia passar nessa terra, ainda assim, ele estava lá, firme, diante de Deus e diante dos homens. Ainda assim, ele preso por falar de Cristo, ele estava falando de Cristo para uma das guardas mais importantes que provavelmente se passaram nessa terra. Um dos exércitos mais importantes em questão de reinado que já passou nessa terra. E ele não se intimidou em momento algum. Em momento algum ele teve medo. Em momento algum ele desistiu. E às vezes a gente desiste de pregar no nosso trabalho. A gente desiste de falar que é cristão com medo do que as pessoas num país livre podem dizer acerca do que a gente fala, acerca do que a gente vive. Ah, mas você é cristão. Nossa, então você é contra isso, isso, isso e isso. Né? Você já vem com rótulo por ser cristão. Mas o cristão de verdade, ele demonstra o fruto de ser cristão. Ele demonstra isso daqui. Ele não tem medo, ele fala do Senhor. Quando seu amigo chega para você perguntando o que está acontecendo na vida dele, que a vida dele está de cabeça para baixo, e ao invés de a gente falar de Cristo, a gente fala, não, procura um psicólogo. Procura sim, gente, é importante. É um profissional que está aí para nos ajudar. Mas nós temos como primeira instância a palavra do Senhor, pregar o Evangelho, levar o Evangelho para toda criatura. E muitas das vezes a gente não faz. A gente se esconde, a gente se exime, sem nem estar preso. Agora, olha esse exemplo aqui, um homem preso, e ele fez isso para a glória de Deus, e através da vida dele, outros homens que não estavam presos, continuaram fazendo. Eles perderam o medo que eles poderiam ter, as intimidações que eles poderiam ter, e continuaram pregando o Evangelho do Senhor, porque o Senhor assim o fez. É Ele quem faz em nossas vidas, é o Senhor quem nos sustenta. É Ele quem traz para nós os meios para que a gente possa permanecer firme na tribulação, para que a gente possa permanecer firme nos problemas e para que a gente possa sair de lá, não no momento que a gente quer, mas no momento em que Ele quiser que a gente saia. E mesmo que a gente não saia, mesmo que a nossa tribulação, que a nossa prisão resulte em morte, que Ele seja glorificado em todo o tempo, quer com nossa vida, quer com nossa morte. Amém? O segundo tópico é, qual a motivação do nosso coração? Nos versos 15 e 18, Paulo diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia
insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Irmãos, se essa parte desse texto não é um tapa na cara para todos nós, eu não sei o que mais é. Além dele estar preso, dele ter sido açoitado, de tudo que ele viveu, a própria igreja do Senhor, os próprios ministros da palavra, estavam ministrando a palavra para, de alguma forma, atacar Paulo. E como a gente pode ver isso hoje? Tem várias e várias igrejas que pregam, se você pregar fielmente as Escrituras, somente as Escrituras, você vai esvaziar a sua igreja, você vai tirar todo mundo da sua igreja, você tem que abraçar, você tem que fazer um culto de primícias, você tem que fazer às 5 sextas-feiras, você tem que auxiliar nisso, naquilo. Quem prega somente a palavra, somente o Evangelho, está errado. Irmãos, estão tentando inverter o Evangelho. Hoje a gente pode ver muito disso. E naquela época, pessoas estavam pregando o próprio Evangelho, mas para, de alguma forma, atacar Paulo. Paulo cita que alguns proclamam o Evangelho de Cristo por inveja, rivalidade, discórdia, egoísmo, sem sinceridade. E eles assim o estavam fazendo para causar em Paulo sofrimento, tribulação. Já não bastava estar preso, ainda queriam apertar ele mais ainda. Desde lá já parecia ter a teologia da prosperidade, onde a gente só prega o que é legal na palavra. Não, mas se Paulo está na prisão, Paulo está errado. O cristão, ele tem que ser o melhor. O cristão, ele não pode ter problemas. O cristão, ele tem que ter o melhor carro, ele tem que ter a melhor casa, ele tem que ter os melhores amigos, ele tem que viajar 5 vezes por ano. Não é isso que a gente tem escutado muitas vezes? Você vem para a igreja que todos os seus problemas vão acabar. Realmente, os seus problemas mundanos que o seu enganoso coração gera, eles vão acabar. E aí vocês vão começar a sofrer por outros problemas, mas com o propósito de glorificar a Deus. Nós vamos começar a sofrer por problemas que vão fazer Cristo ser conhecido, por pessoas que às vezes a gente não imagina nem que estão vendo ou ouvindo a gente falar, ou vendo as nossas atitudes, e a gente está dando testemunho de Cristo, seja no sofrimento, seja no momento bom. E aqui tinham homens pregando a palavra por vários motivos, que não era o motivo correto de glorificar a Deus. E ainda assim, irmãos, o que Paulo fala? O que importa? Desde que o Evangelho esteja sendo pregado, desde que a palavra, em sua essência, esteja sendo pregada, eu não me importo com a motivação do coração de nenhum deles. A gente pode subir nesse púlpito para prestar um culto a Deus, para pregar a palavra com a motivação correta de que Cristo seja conhecido, engrandecido, de que a gente se aprofunde no conhecer a Cristo, ou a gente pode subir nesse púlpito também para criticar um irmão, para cutucar alguém. Esse irmão falou para mim que eu participo na obra da redenção, eu vou subir no púlpito só para pregar o que ele falou, só para eu criticar ele. Você está pregando a palavra, mas e qual é a motivação do seu coração? E aí eu te falo, você pode estar pregando a palavra, mas com a motivação errada do seu coração, você que está gerando o próprio sofrimento na sua vida. Não é o Senhor que está causando esse sofrimento, é você mesmo, querendo ser vaidoso, querendo ser soberbo, achando que você pode falar de alguém, ou que a situação que alguém, que ele está passando por tal situação, não é crente não, hein? Como que ele vive assim? Como que ele passa necessidade se ele é crente? Como assim ele não tem nada se ele é crente? E está totalmente errado, irmãos. O fruto que a gente vê é o que está escrito em Gálatas: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o fruto do Espírito em nossas vidas. Não é casa, carro, negócios, empresas. Não. O fruto do Espírito é o que a gente colhe por servir a Deus. É o que a gente vive por viver uma vida temente à sua palavra, temente ao seu Evangelho, por se preocupar primeiro em fazer Cristo glorificado, em glorificar a Ele em todo o tempo, e não se preocupar com o que o irmão pensa da gente, ou até com o que o irmão prega, querendo somente nos atacar. Cristo vai continuar sendo glorificado, o irmão vai sofrer a consequência dele,
que nós possamos temer ao Senhor, ao ponto de jamais apontar o dedo para alguém, mesmo que seja dentro da palavra, apontar o dedo somente por apontar. A Escritura, ela está aqui sim, para corrigir, para exortar, para aconselhar, mas dentro da própria Escritura, não dentro do nosso coração, do que a gente acha que tem que ser. Aquele irmão não me cumprimenta porque ele tem alguma coisa errada no corpo dele. Você nem sabe, irmão. Às vezes o irmão não te cumprimenta porque ele tem miopia, tem astigmatismo, ele não te enxerga na rua. E você está achando que ele não te cumprimenta porque ele não gosta de você. Que a gente possa entender isso. Que até quando alguém fala mal de nós, vai falar, muitas pessoas vão falar, pessoas vão nos trair, pessoas vão se ensoberbecer e falar que nós somos soberbos, que nós somos errados. Isso aí vai acontecer e muito, mas que a gente permaneça fiel às Escrituras, permaneça fiel ao Senhor, que a gente ame essas vidas, independente do que falam de nós, que a gente cuide, que a gente ame, que a gente zele por essas vidas, e que a gente entenda que se eles estiverem pregando o Evangelho corretamente, mesmo com a motivação errada, Cristo vai ser glorificado. E aí a gente chega no que Paulo falou, o que importa? O que importa se falam de mim, se falam das minhas prisões, da minha cadeia? O que importa se falam que eu fui pecado por cobra? Se falam que antes mesmo de eu me converter, eu persegui os cristãos? O que importa? E o que importa para nós? Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui quem conhece Paulo, ninguém vai falar que conhece de Paulo que ele perseguia cristãos. O que a gente conhece de Paulo foi tudo que ele escreveu aqui, tudo que ele viveu, o exemplo de cristão que ele foi para nós, para que a gente pudesse ser imitador dele, assim como ele era imitador de Cristo. Então, tudo que a gente faz, que a gente possa fazer para glorificar a Deus. E até no momento em que alguém possa querer encontrar em nós erro e falar através da palavra o erro que pode ser que tem em nós, que a gente pense que Cristo seja glorificado, até nisso, para que a gente aprenda a amar uns aos outros, para que a gente aprenda que o sofrimento é um privilégio, e é um privilégio até quando a gente sofre pelo que os outros falam de nós, pelo que os outros pensam ao nosso respeito, e utilizam a própria palavra que a gente deve se esmerar para viver, igual Paulo se esmerava para viver, que tudo que a gente fizer, a gente faça para que Cristo seja glorificado em nossas vidas. Por fim, nós devemos entender o porquê que Paulo escreveu isso, no meio desse contexto do privilégio no sofrimento. Às vezes, nos momentos de dificuldade e tribulação, nós nos deparamos com várias coisas, inclusive traições, perseguições, pessoas querendo usar o Evangelho para nos atacar e nos diminuir. E Paulo escreve isso para que a gente entenda que até nesses momentos e com essas atitudes devemos ficar felizes, pois com o Evangelho pregado, até mesmo com a motivação errada, está sendo pregado para a glória de Deus. E mais pessoas vão ouvir e aprender sobre o Senhor. Isso é de uma maturidade tremenda, entender que até quando a gente é atacado dentro do Evangelho, o Evangelho está sendo pregado e Cristo está sendo glorificado. Amém? E no último tópico, irmãos, em quem você confia? Nos versos 19 a 26 diz assim: porque estou certo de que isto, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Irmãos, logo no verso 19, Paulo fala para os filipenses sobre ele ter certeza que ele sairia da prisão. Pelas súplicas da igreja e pela provisão do Espírito Santo, Paulo confiava no Deus que ele servia. Por isso, irmãos, desde o início, desde o primeiro problema que o velho apóstolo enfrentou, ele não parou, ele não ficou desencorajado,
Pelo contrário, ele permaneceu firme, pois ele sabia o Deus que o chamou, e o Deus que o chamou o sustentaria. Olha como Paulo sabia que ele ia ser liberto, não porque ele adivinhava alguma coisa, mas porque era o Senhor quem conduzia a vida dele. E ele sabia que o momento de prisão era o momento para que Cristo fosse glorificado, e o momento que ele saísse da prisão, Cristo seria glorificado, porque a vida dele é isso agora. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Cristo estava vivendo em Paulo, o Espírito Santo habitava em Paulo, que é o que ele quer fazer com todos nós, e todos nós vamos sofrer. E aí eu pergunto para vocês: vocês querem sofrer por fazer escolhas do próprio coração e sofrer as consequências dessas escolhas, ou vocês querem sofrer com um propósito de glorificar a Deus, com o propósito de viver a eternidade com Cristo? É uma pergunta que não precisa nem de resposta, é uma pergunta retórica. Para olhar em benefício, a gente vê que é muito melhor estar com Cristo, e é isso que Paulo traz aqui para nós. No verso 20 o apóstolo completa dizendo que em nada será envergonhado, pois quer ele viva ou morra, ele o fará para a glória de Deus. Ou seja, para muitos, na verdade para todos nós, né, irmãos, se a gente for preso por qualquer motivo, é vergonha. Por qualquer motivo que a gente for preso, é vergonha. Mas pelo motivo de pregar o Evangelho, pelo motivo de que Cristo seja glorificado, é vergonha para nós. Não deve ser vergonha para nós morrer por Cristo, ser preso por Cristo, ser açoitado por Cristo. Pelo contrário, é um privilégio para nós ser participantes do reino, ser participantes da obra do Senhor em nossas vidas. E é isso que Paulo fala para nós aqui no verso 20. Se ele viver, estando preso, estando açoitado, perseguido, picado de serpente por qualquer coisa, ele não vai ser envergonhado, porque ele está vivendo para a glória de Deus. E se ele morrer, melhor ainda, ele vai estar com o Pai na glória, que é o que ele fala um pouquinho abaixo. É incomparavelmente melhor estar com o Senhor do que estar em vida. Mas Paulo sabia, isso aqui era só o início do ministério de Paulo. Paulo sabia que muita coisa iria vir, muita coisa iria acontecer, até a gente ler a última carta dele em 2 Timóteo, que eu recomendo que vocês leiam também, que é maravilhoso, irmãos. Ele começa o seu ministério de uma forma maravilhosa e ele termina de uma forma maravilhosa, sabendo que o Senhor, que o sustentou em toda a caminhada, ele estava perto de viver com esse Senhor, ele estava perto de estar com esse Senhor, e ele sabia que na segunda prisão dele, de lá ele não sairia. Olha que maravilhoso aqui, ele sabia que ele sairia, que ele seria liberto, porque ele estava começando o seu ministério, o Senhor o estava mostrando os caminhos que ele ia seguir. E no final, o que ele fez foi glorificar a Deus, ensinando Timóteo, passando para Timóteo tudo o que ele viveu, e falando: Timóteo, não se preocupa não, irmão, prega a sã doutrina, prega a palavra, vive isso daqui, e você vai viver de modo digno do Senhor, assim como eu busquei viver, assim como toda a igreja do Senhor deve buscar viver eternamente. Não se importe em ser apedrejado, açoitado, preso, traído, se importe em ser um imitador de Cristo, se importe em levar a palavra dele para toda criatura. Confie no seu Senhor, e quer no momento bom, quer no sofrimento, é ele quem vai ser glorificado, e isso deve soar para nós como alegria, como felicidade. Quem está em Cristo, confia nele, vive a sua vontade, logo não se preocupa com as coisas desse mundo, não mais se preocupa em parecer bom, em ter um status social elevado, em ser vaidoso. Ele se preocupa em fazer Cristo conhecido, independente da situação. E no verso 21, o velho apóstolo fala, eu acho que um dos versículos que nós também conhecemos, e é um dos que a gente mais pensa, né? O viver para mim é Cristo, e o morrer para mim é lucro. Olha que maravilhoso. Isso daqui, gente, não é limitado só a Paulo, não. Isso daqui é para nós. Que a nossa vida seja Cristo. Que o meu viver, enquanto eu estiver respirando, que o meu primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar seja para glorificar a Deus. Que tudo o que eu fizer, seja nas mínimas coisas, seja para glorificar a Deus. O viver para nós tem que ser Cristo. Sabe por quê? Se não viver para nós, vai ser nós mesmos. E o nosso coração é enganoso.
A gente vai caminhar, caminhar, caminhar até a perdição. A gente acha, dá uma brecha aqui, dá uma brecha ali, a gente vai saindo, um abismo vai puxando o outro, e aí a gente vai terminar separado eternamente do Senhor. E tudo que a gente quer é viver eternamente com Ele. Como a gente faz isso? Pensa, igual Paulo pensou, o viver para mim é Cristo. É assim que a gente tem que pensar, e a gente vai sofrer por causa disso. Não somente prisão, a gente vai sofrer com o nosso próprio pensamento, a gente vai sofrer com o nosso próprio desejo, com as nossas próprias escolhas, pois a gente vai ter que priorizar o reino, ao invés de priorizar as nossas vontades. A gente vai ter que priorizar estar aqui cultuando ao Senhor, em vez de priorizar estar assistindo um jogo de futebol, estar em casa, estar num shopping passeando. A gente vai priorizar cuidar dos nossos irmãos, aconselhar os nossos irmãos, ofertar na vida dos nossos irmãos, em vez de ir para a praia, em vez de passear, em vez de trocar de carro ou de comprar um carro. A gente vai priorizar glorificar a Deus. O Senhor faz o propósito dele na vida de cada um. Cada um aqui tem um propósito. Cada um aqui vai viver de uma forma para o Senhor, mas todos dentro da palavra. Que nós possamos viver para Cristo. O viver para mim é Cristo. E se o viver para mim é Cristo, morrer é o quê? É lucro. Por que é lucro? Que se eu estou vivendo para ser um imitador de Cristo enquanto eu estou aqui, quando eu morrer eu vou estar com Cristo. É muito melhor eu estar com Cristo na glória do que ser um imitador dele aqui. Eu vou ser só um imitador. Eu não vou conseguir ser 100% igual a Cristo, jamais na minha vida. Mas eu vou estar na eternidade com Ele. Não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dentes. Haverá só nós, só a igreja do Senhor, adorando, exaltando esse Senhor, sem nenhuma preocupação, sem nenhuma perseguição, sem nenhum sofrimento. Olha que maravilha, irmãos. E é isso que o apóstolo traz para nós. Logo após que ele fala isso, ele explica: entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E olha como o apóstolo Paulo era um homem maduro. É incomparavelmente melhor a gente viver com Cristo, a gente estar com Ele. Ele estava preso, lembrem-se disso. Ele estava preso, sofrendo na prisão. Se teve uma coisa que ele pensou foi assim: eu poderia estar muito melhor com o Senhor na glória, Pai, mas eu sei que o propósito que o Senhor tem para mim neste momento é para que eu glorifique ao Senhor em vida, para que eu continue levando o Evangelho, para que eu continue fazendo o Senhor conhecido, onde quer que eu esteja, com quem quer que eu esteja. Olha como isso é maravilhoso, irmãos. Paulo sabia que era incomparavelmente melhor. Nós sabemos, cada momento bom que nós passamos com o Senhor em nossa vida, nós sabemos que é muito melhor do que ter os maiores tesouros dessa terra. Nós sabemos que um segundinho com Deus é muito melhor do que toda uma vida sem Ele. Nós sabemos disso. Paulo também sabia. Não tem nem como a gente comparar essas duas coisas. Mas o velho apóstolo sabia que ele ainda tinha coisas a fazer nessa terra. Então, ao invés de a gente ficar orando no momento de tribulação, de sofrimento, pedindo para Deus: me leva, Pai, eu não aguento mais. Me leva, Senhor, está difícil. Para de murmurar. Louva a Deus. Cante, igual Paulo cantou com Silas na prisão. Adore ao seu Senhor. Se renda a Ele. Deixe Ele fazer a vontade dEle na sua vida. Deixa que Ele cumpra o propósito dEle na sua vida. Tira o seu coração de pedra. Deixa o Senhor colocar um coração vivo em você. Um coração temente a Ele. Um coração que cumpre a sua palavra, que vive de acordo com a sua vontade. É isso que Paulo está dizendo aqui. É muito melhor estar com Ele, mas se eu ainda estou aqui, eu vou fazer o que Ele me mandou. E o que Ele mandou todos nós fazermos? Ir pregar o Evangelho a toda criatura. Esse é o nosso dever como cristão. E ir não é você ir lá no campo missionário, não. É onde você estiver, é indo. No caminho que você estiver, no seu trabalho, na sua casa, com sua família, aonde você estiver, você deve pregar o Evangelho. Você deve anunciar esse Cristo para toda criatura, porque de graça você recebeu, de graça nós recebemos.
E o que o Senhor quer de nós é que a gente leve Ele para mais pessoas, mas aí a gente precisa conhecê-lo, e conhecê-lo através da sua palavra. E Paulo é um exemplo claro disso. Até no sofrimento nós devemos ver um privilégio. Até o sofrimento para nós, ele deve ser um privilégio. Então que a gente busque viver a vontade do Senhor, que a gente busque, até no sofrimento, glorificar a Deus através da vontade dEle, que a gente viva isso em nossas vidas. Nos versos seguintes, Paulo abrange ainda mais esse verso, expondo o que realmente significa. Ele vai nos dizer que estar vivo produz fruto, pois ele está pregando o Evangelho, levando Jesus para mais pessoas, e ele diz que morrer é muito melhor do que viver, pois morrendo estará na glória com o Pai. Outra evidência de que confiar no Senhor é saber que a melhor coisa que podemos ter é estar com Deus. E mesmo sabendo que é melhor estar na glória com o Pai, o velho apóstolo sabia que ainda não era seu momento. E hoje, por muitos menos, nós não fazemos. Nós negamos a Cristo no trabalho, negamos a Cristo em casa, negamos a Cristo em vários momentos da nossa vida, sendo que a gente não sofre nem 1% que Paulo sofreu. E quiçá a gente vai sofrer isso daqui. Talvez a gente nem vai chegar a viver numa época onde a gente seja verdadeiramente perseguido, igual o povo está sendo na Síria. Às vezes a gente vai viver esse evangelho confortável, esse evangelho fácil, aqui de estar sentadinho no ar-condicionado, até o final das nossas vidas. E que isso não seja um motivo para que a gente se sinta confortável. Que isso não seja um motivo para que a gente se sinta apto em somente estar aqui cultuando a Deus, mas que a nossa vida seja um culto a Deus, que o nosso viver seja para que Ele seja glorificado, em todo o tempo. Mesmo que a gente viva somente 1% do sofrimento que Paulo, que os outros apóstolos viveram, mesmo que a gente não viva nada do que Jesus viveu, que a gente se empenhe em glorificar a Deus em todo o tempo. E no verso 26, ele nos mostra que o motivo de Paulo saber que ainda não era o momento de estar com Cristo na glória. A sua prisão, o seu sofrimento, a sua luta, o seu ministério, tudo que o velho apóstolo estava vivendo e ainda viveria por amor ao Evangelho, por ter a sua plena confiança no Senhor, era para fazer com que as pessoas se achegassem a Deus e para que as pessoas confiassem plenamente no Pai. Se vocês forem ler depois a carta de Paulo aos Filipenses, um dos motivos de que ele escreveu a carta foi para que os filipenses permanecessem firmes na fé, porque eles estavam vendo o que estava acontecendo com Paulo, e Paulo estava aconselhando eles a permaneçam firmes na fé. Ele já começa a sua carta falando para eles: é um privilégio sofrer por Cristo, é um privilégio viver para a glória de Deus. Eu posso não ter nada aqui nessa terra, eu posso padecer necessidade, eu posso não ter saúde, a gente pode não ter nada, mas se a gente tiver a glória de Deus, é mais do que o suficiente. Na verdade, é a única coisa que nos importa. No final das nossas vidas, não é reino, não é palácio, não é nada, não é família, não é o seu amor, não é o seu marido, a sua esposa. Não, o que nos importa é Cristo. O que nos importa é glorificar a Deus. E quanto mais a gente vai caminhando com Cristo, mais a gente vai entendendo isso. E Paulo já começa a sua carta aos Filipenses falando disso. Ele já começa dando aquele tapa na cara: presta atenção, eu estou sofrendo, eu estou sendo preso, eu estou vivendo o pior do que qualquer um aqui poderia considerar, mas eu estou fazendo para a glória de Deus, que vocês façam também, que a gente possa viver para a glória do nosso Senhor Jesus. E para finalizar, eu queria deixar 3 aplicações para nós, e essas aplicações vão do verso 27 ao 30, que é o restinho do que Paulo acaba de dizer aqui aos Filipenses, amém? A nossa primeira aplicação, que é do nosso primeiro tópico, que é o que meu sofrimento tem gerado, ao lermos o verso 27, Paulo diz assim: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Paulo nos convida a viver de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, em todo momento, seja na bonança ou na tribulação, seja na alegria ou no sofrimento, nós possamos gerar frutos, possamos nos preocupar com as coisas do alto. O apóstolo nos exorta a permanecermos firmes em um só Espírito, tendo o Senhor como cabeça de nossas vidas, lutando juntos pelo mesmo propósito.
O sofrimento se torna um privilégio quando fazemos com o propósito de glorificar a Deus, vivendo em unidade, sendo exemplos e testemunhos vivos do seu Evangelho. A segunda aplicação é: qual a motivação do seu coração? No verso 28 diz assim: e que em nada estejais intimados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Para que nosso sofrimento se torne um privilégio, devemos entender que nada deve nos intimidar, nada deve nos parar, nada deve nos fraquejar. Desde a nossa vontade de desistir até os que nos perseguem, usando o próprio Evangelho para nos atacar. Devemos sempre olhar para a cruz, olhar para o propósito que temos em Cristo Jesus. A motivação em nosso coração deve ser de que Cristo seja conhecido, que Ele seja levado a toda criatura, e isso inclui o nosso sofrer por Ele. Nós seremos traídos, apedrejados, presos e até mortos, mas temos que sempre nos alegrar no avanço do Evangelho, sempre lutar para que o Evangelho seja pregado, senão nosso sofrimento será em vão. Sofrer em prol do Evangelho não é perdição, não é um fardo. Sofrer pelo Evangelho é um privilégio, e é um privilégio que o Senhor concedeu à sua igreja. E para finalizar, o pessoal do louvor já pode subir. A terceira aplicação é: em quem você confia? Nos versos 29 e 30 diz assim: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O sofrimento pelo Senhor é uma graça, irmãos. É algo sobrenatural que foi concedido a nós. Somente crer em Cristo é muito raso. O apóstolo nos chama a ser participantes em sua obra, nos dizendo que padecer por Cristo é muito mais do que somente crer. Quando confiamos plenamente no Senhor, nós não podemos nos contentar com o raso, com o mínimo. Devemos nos aprofundar em sua graça, em seu amor, e vamos passar por muitos problemas e sofrimentos por causa disso. Mas ninguém melhor do que Paulo, que estava preso por viver o Evangelho, para nos dizer que o sofrimento no Senhor é uma graça. Para finalizar, irmãos, Paulo chamou a igreja em Filipos e também nos chama a experimentar o privilégio, a graça que é sofrer em prol do Evangelho, se esvaziar para que Cristo cresça, se humilhar para que Cristo seja exaltado, gastar verdadeiramente as nossas vidas aos pés da cruz, com um propósito único e exclusivo de fazer Cristo conhecido. Que nós possamos, nessa noite, entender o privilégio que é sofrer juntos e juntos honrar e glorificar ao nosso Deus. Amém? Fique de pé, vamos louvar ao Senhor.